Mas eu quero dividir com você rapidamente Lucas 1, 26, trazendo só uma direção para que você não vá para casa sem uma palavra selando esses milagres. Aleluia, glória a Deus. Lucas 1, 26 diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu não tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será filho de Deus. Agora lá no versículo 38, porque ali ele vai falar só da Isabel. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Pode se sentar? Glória a Deus por essa palavra. Eu me lembro que falei desse texto há uns anos atrás. Eu acho que nem nesse templo era algo parecido, se não me falha a memória. E eu queria trazer essa palavra para você rapidamente aqui, para o seu coração, para a sua vida. Vem um anjo de Deus, anjo Gabriel, vem e anuncia para Maria que ela seria mãe de um filho, e o nome dele seria Jesus. E é interessante, o que nos chama a atenção é que ela olha para aquele anjo e pergunta para ele: como que isso vai acontecer? Como que isso pode acontecer? Se eu não tenho relações nenhuma com homem algum, uma vez que sou virgem. E aí o anjo responde ela. E é nessa resposta que está hoje a direção para as nossas vidas, para a sua vida, para o seu milagre. Ela disse no 34, ela disse ao anjo: como será isso, se eu não tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. Existe uma diferença muito grande e maravilhosa, poderosa sobre a vida daqueles que são filhos de Deus, daqueles que Deus tem um plano na vida deles. E aqui está hoje uma multidão nessa igreja e também uma multidão assistindo, que são esse povo que pertencem àqueles que Deus tem um plano na vida deles. Me ajude a pregar, olhe para essa pessoa e pergunte para ela: você é um deles? Será que você é um deles que Deus tem plano na sua vida? Quem sabe aqui no nosso meio hoje estejam algumas pessoas olhando para o seu projeto, olhando para a sua vida e dizendo: poxa vida, já é mês de novembro, já está vindo dezembro, mas as coisas ainda não se desenharam, as coisas ainda não aconteceram da forma que eu espero, as coisas ainda não aconteceram. Eu quero dizer para você que não acabou o ano ainda, não acabou o tempo ainda. Até dezembro, até dia 31 deste ano de dezembro, é tempo, é dia de Deus fazer milagres na tua vida. Por isso estou falando com todos aqueles que têm aposentadorias preparadas. Você está lá com o teu plano, com o teu projeto, não sabe se vai dar certo. Até dia 31 Deus está trabalhando e o milagre de Deus está acontecendo para você. Mas como é que eu sei que isso acontece? Muitos milagres que acontecem na nossa vida, nós precisamos discernir quem é que está gerando o nosso milagre. Quando a gente não entende quem está gerando o nosso milagre, então a gente olha para o tempo. Então a gente olha para o governo e diz: é muito difícil,
É impossível, porque tem muita gente na minha frente, tem muita gente que é mais capacitado que eu, tem muita gente que é mais ungido que eu, tem muita gente que está na minha frente. Mas para o cristão, para o homem de Deus e a mulher de Deus, nada dessas coisas importa. O que é que importa? Importa é se o Espírito Santo está gerando na tua vida. Porque ela olha, essa mulher olha, Maria olha para a situação, olha para o momento e ela diz, cantor, ela diz: como será isso? Tem que haver algum erro aqui, tem que haver algum engano aqui da parte desse mensageiro, porque ele está anunciando um filho, que eu vou ficar grávida. Mas como assim? Estou esperando, estou me preparando para o casamento, estou me preparando para esse momento, mas agora não. Mas o anjo responde ela, e o anjo começa a contar algumas coisas espetaculares, não só para ela, mas que é uma mensagem que está sobre nós também hoje. Como é que isso vai acontecer? Talvez seja a pergunta que você está fazendo. Como é que isso pode acontecer na minha vida? Como é que isso pode acontecer no meu projeto? A resposta que Deus está dando para você hoje é a mesma resposta que Deus deu também ao coração daquela mulher. O que em ti está sendo gerado, o que por ti está sendo feito, está sendo gerado pelo Espírito de Deus. Então não fique olhando. O que Deus pediu nessa tarde para falar com vocês, para contar para vocês, para dizer para vocês era: diga ao meu povo que não fique olhando, questionando como que vai acontecer. Porque esta não é uma função nossa. A função nossa é uma muito simples e que nós precisamos aprender a se comportar como nesse texto mostra. Qual que é a minha parte então? Lá no final do 38, né? A Maria diz: então disse Maria: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra ou que aconteça comigo conforme a sua palavra. E quando ela entendeu esse momento, quando ela entendeu a mensagem, quando ela entendeu que não tinha nada a ver com o homem, que não tinha nada a ver com a terra, que não tinha nada a ver com as coisas daqui, aí quando ela compreendeu isso, a Bíblia diz, nesse momento então, o anjo foi embora. Porque ela tinha acabado de entender, ela tinha acabado de crer, ela tinha acabado de entender que o que ia acontecer com ela era algo que dependia dos céus. O que vai acontecer com você não tem nada a ver com a terra, tem a ver com o que os céus estão preparando para você. Ou seja, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, não tem a ver com esse caminho assim. Tem a ver com o caminho assim, tem a ver com o caminho do alto. Tem a ver com o que Deus está preparando. Por isso que até dia 31 de dezembro desse ano, é ano e é dia, é mês e é hora de Deus continuar fazendo milagre na sua vida. Por que você já está parando? Por que alguns já estão querendo desanimar? Por que você está querendo parar, mulher? Você não chegou lá ainda, teu milagre não chegou. A hora que você subir aqui, como subiu aquelas duas moças, contar o testemunho, é a hora de glorificar Deus, é a hora de dizer: Deus fez também na minha vida, Deus fez também no meu ministério, Deus fez também na minha família. Por isso todos aqueles que estão orando para a sua casa, que estão orando para os seus familiares, você precisa entender que o que está sendo gerado, o que está sendo feito nessa vida, é algo que só pelo Espírito é possível acontecer. É impossível até hoje gerar um filho dessa forma. Gerar um filho sem ser o tempo. Talvez você está olhando para as coisas que você precisa e diz: não tem como, não tem lógica nenhuma. Era isso que ela estava falando. Mas não existe lógica nas coisas de Deus. Por isso que milagre tem o nome de milagre. Por isso que bênçãos tem o nome de bênçãos. Você consegue explicar as coisas que Deus faz na tua vida? Nem sempre, quase nunca. Você consegue explicar o que Deus fez na tua vida, o que Deus fez por você, o tamanho do amor de Deus quando Deus se movimentou em nossa direção? Quem consegue entender isso? O salmista diz assim: as coisas que o Senhor faz para mim,
é sobremodo elevado para o meu entendimento. Eu não consigo entender. Eu estava meditando essa semana, antes de ontem, e eu estava vendo algumas coisas, exatamente, tem algumas coisas na nossa vida que não tem explicação nenhuma. Tem outras coisas que a gente não vai entender nunca. Tem outras coisas que a gente só vai poder glorificar a Deus. Isso tem a ver com coisas que só o Espírito de Deus faz na nossa vida. Aleluia. Então, descansa o teu coração. Os agitados, que estão agitados com situações, que estão agitados com projetos, que estão agitados com situações financeiras. O que o Deus está falando hoje para nós: creia na palavra. Ela disse que se cumpra então na vida da tua serva, assim como que aconteça comigo, com a tua serva, Senhor, conforme a sua palavra. Os milagres que vão acontecer na tua vida, que estão acompanhando você a partir de hoje, a partir de agora, são milagres que vão acontecer conforme a palavra de Deus disse. Amém. Por isso, todas as pessoas que precisam crescer na sua fé, crescer no Espírito, crescer nas coisas de Deus, crescer na sabedoria de Deus, você precisa pedir isso a Deus. Você precisa crer nessa palavra. Estava indignado uns 4, 5, 6 meses atrás. Eu ensinava um grupo de discipulado, ensino ainda eles. Mas pastor Edmar, chegou uma hora que eu estava indignado com eles e eu queria largar deles. E aí Deus me deu uma palavra. Eu queria largar para o senhor. Eu queria largar para o pastor Silvio. Não sei o que ia sobrar, mas tudo bem. Aí Deus me deu uma palavra e disse assim: Guilherme, Jesus Cristo não deixou nem de Judas, ficou com ele até o final. Eu falei: oh meu Deus do céu, quem é o Judas que está aí? Perguntei na próxima quinta quem era o Judas, até agora não se manifestaram. Tem uns ali. Mas não foi só isso. Deus estava dizendo para mim que era para mim continuar ensinando eles. Mas não foi só isso, Ele me trouxe uma palavra e Ele disse em seguida. Ele disse assim: existem coisas que só um tipo de pessoas consegue entender. Só aqueles que têm um certo tipo de unção conseguem entender. Então ele me disse: continue ensinando, porque há um grupo deles que estão entendendo, que estão aprendendo. Os outros têm que continuar com você, têm que continuar aprendendo, têm que continuar com a palavra. E o que Deus estava falando ao longo do tempo? Existem coisas que só vão ser geradas, criadas e só passarão a existir depois que o Espírito Santo, que foi gerado pelo Espírito na vida deles. Aleluia. E eles foram melhorando. E olha que deu uma porcentagem boa. Outros não, outros voltaram para trás, regrediram, não tem a sabedoria ainda. Mas eu não estou para ensinar esses. Eu estou para ensinar aqueles que estão esperando ser gerado no seu ventre, gerado na sua vida, gerado nas finanças deles. O quê? Gerado as coisas do Espírito. E veja só. Olha só que interessante, gente. O anjo vem e fala para ela que ela ia ter um filho. Cadê a promessa daqui? Verso 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Dará à luz o quê? Um filho. Eu quero perguntar para você hoje: o que está sendo gerado aí? Na vida de alguns aqui, está sendo gerado o sonho novamente. Na vida de outros aqui está sendo gerada a sua empresa. Na vida de outros aqui, sabe o que está sendo gerado? Está sendo gerado o chamado missionário. Está sendo gerado um chamado pastoral. Quando você olha e diz: eu gosto dessa gente, eu quero cuidar de gente, eu quero isso. Mas você diz: como? Para mim é impossível. E é mesmo. Engravidar sem marido também era impossível. Mas foi gerado. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará o nome de Jesus. 32. Este será o quê? Deixa eu ver o que está ali. Este será grande. Ali está, ele será grande. Na vida de muitos aqui,
Tem coisas que você não está entendendo nada ainda. Tem coisa que você não sabe como é que vai acontecer. Tem coisa que você não sabe explicar. Não precisa. Tem coisa que você não sabe como fazer. Não precisa. Tem coisa que você não sabe o tempo. Não precisa. Fique só com a palavra. O que importa? Você tem que se conscientizar hoje, agora, nessa palavra, que o que está sendo gerado na tua vida será algo grande. Algo grande. Pastor Eliane, está começando a ouvir os frutos. Ao vivo, né? Tem vários outros testemunhos que não podem ser assim, como o das meninas. Mas eu não sei quantas cadeias mais. Dá para falar cadeia, que agora não dá para falar mais nada que a gente é processado, né? Não dá para falar preto para quem é preto que está errado. Não dá para falar gordo porque é gordo que está errado. Então eu não sei o que dá para falar mais, pastor Edmar. Mas cadeia dá para falar, pastora? Não sei. Mas não importa, pastora Eliane. A senhora tem que entender, tem que enxergar essas coisas. Já está enxergando, né? Só estou pegando ela como exemplo. Tem que enxergar que se tem um número X de 40, 50, 60, no Paraná deve ter mais gente, mais PPLs que fala. Eu tenho que aprender a falar bonito, eu não sei falar bonito. Tem mais PPLs. Então tem mais coisas grandes que Deus quer fazer através da vida dessas mulheres. E aquelas lá, eu nem sei se elas estão ali ainda. Acho que deram testemunho e foram embora. Ah não, estão lá. E aquelas lá são instrumentos, são pessoas que Deus já colocou na mão para somar, que Deus já colocou na mão para o Espírito Santo gerar na vida delas, para elas serem também missionárias para as outras. É maior o número de mulheres que precisam ser resgatadas dentro de prisões. É maior o número de presos que a igreja precisa ir resgatá-los. Nós tivemos agora, o Aldo não está aí hoje. Quantos, Aldo, lá? 23? Na semana passada, fazendo o culto de encerramento do ano, aqui na 14ª, 23 deles concluindo o curso. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Se foi o Espírito que está gerando, pastor Edmar, e você viu que ainda Deus às vezes ainda está indo assim conosco, né? Porque falta recurso, falta gente, falta carro, falta chamado, falta gente com chamado, falta você se levantar, entender que Deus está falando com você e que você pode um dia pregar, que você pode ser professor, que você pode ser capelão, que você pode ser um pregador. Porque o que Deus está fazendo nesse ministério é algo grande. Deus olhou para aquela mulher e disse: essa foi escolhida. Mas para quê? O que em ti será gerado, você gerará um filho. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono. Uau! Lhe dará o trono. Pare de pensar coisas pequenas. Pare com essa negatividade. Alguns homens aqui no nosso meio que só sabem falar coisa ruim dentro da sua casa, só sabe pensar coisas ruins. Comece a entender que você é filho de Deus e o Espírito Santo está sobre você. E se o Espírito Santo está sobre você, ele desceu sobre você, igual desceu sobre Maria, e começou a gerar. E começou a gerar o quê? Coisas grandes. Pare de fazer confissões erradas, confissões pequenas. Você está fora da direção. Se você está murmurando, reclamando todo o tempo, se você não consegue glorificar a Deus, não está bom o salário ainda? Dê graças a Deus por ele, porque tem muita gente que não tem o teu salário. E quando você der graças a Deus, e você disser: seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Porque quando você começar a agradecer, o salário teu vai dobrar, vai triplicar, vai multiplicar. Aprenda com essa mulher. Aprenda com essa palavra. Seja feito, Senhor, conforme a tua palavra. O que Deus está gerando, se você tem o Espírito Santo, e essa é a importância de você ter o Espírito Santo, principalmente aqueles que não são batizados ainda. Porque se você tem o Espírito Santo, numa manhã dessa, numa noite dessa, num dia desse, numa vigília dessa, num retiro desse, ele virá sobre você, ele virá sobre você, ele virá sobre você. E quando ele vier sobre você, ele vai começar a gerar coisas grandes para Deus. Vai, eu vi isso acontecer. Orávamos um período, não porque nós orávamos, mas é porque nós estávamos constantes na presença de Deus. 6 horas por dia, lembra, pastor Edmar? 8 horas por dia, 9, 10, chegou períodos que nós orávamos 10 horas por dia. E parece que nada acontecia naqueles começos.
Mas de repente, cantor, sabe o que aconteceu? De repente, Guilherme, sabe o que aconteceu? De repente, o que aconteceu? O Espírito Santo veio. E quando ele veio, ele começou a gerar coisas grandes sobre as nossas vidas. Grandes sobre o ministério. Grandes. E pessoas que eram as mais improváveis da terra. Por isso que não tem nada a ver com condição social, com intelectualidade, com situação financeira. Deus usa o pequeno assim como Deus usa o rico. Deus usa o pobre como usa o rico. Deus usa o que tem muito e o que não tem nada. Deus usa o intelectual e usa aquele que não sabe nada. Os discípulos de Jesus olharam para eles um certo tempo e disseram assim: olha, mas quem são esses iletrados? Em outras palavras, hoje atualizada, Kleber 1:1. Quem são esses que eram tão burros, iletrados, que falam para convencer a multidão? Tem algum fogo que sai da boca deles quando eles falam. Quem são esses? Aqueles eram os homens que, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, começou a gerar coisas grandes na vida deles. E sobre você a mesma coisa já está acontecendo. Alguns aqui que estão dizendo isso, que estavam pensando isso, já vou colocar no passado isso aí, que estavam imaginando isso, porque você pecou muito. Você acha mesmo que você é tão pecador e que teu pecado é tão grande que Deus não consegue resolver? Pois olha, então você está ganhando de Paulo. Será que você matou mais pessoas que Paulo? Quem sabe tem algum aqui, não precisa levantar a mão, senão a gente sai correndo daí, né? Mas será que você matou mais gente do que Paulo? Quem sabe alguém aqui possa dizer: mas eu sou pecador. Será que você ganhou de Davi? Será que você ganhou de Salomão? Será que você ganhou de tantos outros homens, de prostitutas? Não. Você só precisa se colocar exatamente no lugar certo como filho. O lugar do filho é o lugar onde ele é visitado, onde ele é cheio do Espírito. Esse é o lugar aonde Deus está nos levando nessa noite, para que você entenda que tem coisas maiores, e que Deus conhece você exatamente como você é. Quem é pecador precisa se arrepender e resolver seus pecados. Quem tem limitações precisa pedir sabedoria do alto. Foi isso que Deus me falou quando eu orei sobre eles. Peça sabedoria, peça que Deus os unja, peça que Deus os abençoe. E Tiago diz isso: se há alguém que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, bem do teu lado, atrás de você, o próximo de você, tem uma pessoa com um potencial tremendo. Não pelo que ela é, naturalmente, mas é porque esse homem, essa mulher que está aí do teu lado, tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está gerando nele coisas grandes. E o filho, e esse menino que está gerado em você, que nascerá de você, Maria, se chamará Jesus. E ele será grande, e ele herdará o trono de Davi. E o seu reino permanecerá para sempre. E é esse Jesus Cristo que foi gerado pelo Espírito de Deus, veio. E até hoje o seu reino, e para sempre o seu reino, permanecerá para sempre. É ele que nós cantamos aqui antes. E é por causa dele que aconteceu todo aquele reboliço. E que está acontecendo ainda na nossa vida aqui. E nós queremos orar com você mais um pouco, para que você saia daqui entendendo que o Espírito Santo está sobre você. Comece a agir agora como alguém que é filho e tem o Espírito Santo. Depois que Jesus Cristo nasceu, você conhece toda a história. Como é que foi a vida de Jesus? Como é que foi o ministério de Jesus? Grande sobre a terra. É o único que em 3 anos, isso pode ir ungindo o povo, hein? Que em 3 anos,
pregou o evangelho, chamou pessoas iletradas, transformou a vida deles, soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles saíram fazendo a obra. E o evangelho que eles foram pregando foi sendo semeado para o mundo inteiro e chegou até nós, chegou até você. E o mesmo Espírito Santo que ungiu Pedro, que pregou e converteu 2.000 pessoas, depois 3.000 pessoas, é o mesmo Espírito que está ungindo você. E hoje você precisa ver isso, veja isso na fé. Diga isso: Deus, eu sou um homem, uma mulher grande no Senhor, porque o Teu Espírito está sobre mim, e o Teu Espírito está gerando, e o Teu Espírito está fazendo. E essa igreja, esse povo de Cristo, se fortalece a cada dia, a cada momento, e vai caminhando em direção às coisas grandes. E o Teu reinado não terá fim, ou seja, a autoridade Deus entrega nas Tuas mãos. Aleluia, Jesus. É por causa dele. Aleluia. Vamos cantando mais um pouco, depois nós vamos orando. Oh, Jesus. Espírito Santo Todo-Poderoso, desce sobre a vida desta pessoa agora que disse sim à Tua palavra, que recebeu a Tua palavra dentro do coração, e o Teu poder, a Tua sombra que cobre ela neste momento agora. Toca na circulação de todo o corpo, das juntas, tirando, Pai, cancelando todo o inchaço nas pernas, todo começo e início de trombose. Eu repreendo agora o poder do Altíssimo que está te cobrindo agora. Ativa, liga todas as veias, desobstrui as veias do coração. Passe livre, caminho livre para o sangue a circular por todo o corpo agora. Você aí na internet que fez uma cirurgia e está doendo agora, e você está assistindo este culto. O sangue começa a circular agora. Aí onde foi feita a cirurgia, o mal, a dor vai embora, a circulação é ativada e a cicatrização começa agora. O poder de Deus normaliza os tecidos, o poder de Deus normaliza o organismo agora, tirando toda a dor, todo o mal. Seja tocada, abençoada por este poder, pelo Espírito que está aí, e receba a tua cura. Mal, dor, sequelas, nós ordenamos, vai embora, sai do corpo, deixa a cirurgia, deixa o corte, deixa o sangue agora, em nome de Jesus eu ordeno. Espírito de Deus, paira sobre a tua igreja, paira, vai tocando agora na mente, vai dando sabedoria, vai dando, Senhor, sabedoria, para que esta pessoa possa levantar a sua empresa, para que essa pessoa possa conduzir, receber, viver o teu chamado. Ei, decai, reguei, lamai, namai, choriai, edecai, lamanamanai, edequerebere, shai, lamanai. Ei, Espírito de Deus, levanta, 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 levanta o entendimento. Dai da tua sabedoria, Senhor, para aquela pessoa que diz que não pode, que não sabe, que não é capaz de nada. Receba a palavra de Deus nessa noite, que diz que o Espírito te capacita, te muda, te levanta, te dá sabedoria para você conduzir, fazer, vencer no poderoso nome de Jesus. Mal que está alojado no útero desta mulher, você que entrou por uma relação sexual ilícita e está aí causando sofrimento, dores, eu te repreendo agora e te ordeno, sai, deixa o sistema que gera filhos, deixa as trompas, deixa o ovário, deixa todo o organismo dela agora, o mal, o mioma, tudo que estava causando sangramento, hemorragia, a esterilidade, eu repreendo agora, no poderoso nome de Jesus. Receba o teu útero,
as tuas trompas, o teu ovário, todo o teu organismo curado, livre deste mal, livre deste pacto do inferno, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mal que estava controlando as emoções, trazendo tristeza, bipolaridade sobre a vida desta pessoa. Essa pessoa um dia acordava bem, querendo ganhar e conquistar o mundo. No outro acordava derrotada, sem sentir nenhum tipo de alegria e sentindo a pior pessoa do mundo. Demônio do inferno que estava controlando, gerando sobre a vida dela a depressão. Eu te repreendo agora. Pega tudo que é teu e vai embora. Sai, sai, eu te ordeno. Cabeça do inferno que tem manipulado, sai, leva todo o teu mal, toda a tua tristeza, toda a tua enfermidade embora. Essa pessoa a partir de agora se sente livre, se sente alegre, se sente leve e nunca mais será envolvida pela tristeza, pela raiva, pela bipolaridade. No poderoso nome de Jesus, seja ainda mais abençoado, tocado, cheio do Espírito, deste poder que gera as grandezas de Deus dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós oramos sobre a tua vida e dizemos: onde estava o caos, onde estavam as coisas ruins, toda a sorte do bem de Deus vem sobre você. Foi gerado dentro do teu coração, dentro dos teus planos, dentro da tua vida. Há um novo tempo do Senhor te abençoando, curando, libertando. Há sobre a tua vida, você que estava se sentindo condenado, amarrado, em nome de Jesus foi gerado agora toda a expectativa, toda a esperança e toda a palavra que te abençoa. Por isso você sai desse lugar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e você verá a partir de agora coisas grandes na tua mente, coisas grandes na tua casa, projetos, esperança de vida onde não tinha. Por isso receba o milagre, receba a bênção, receba a porta que se abre, que se expande, receba promoção, receba saúde, receba no teu corpo, receba no espírito, receba na alma o poder de Deus e seja abençoado por esse poder nessa noite, em nome de Jesus.